Bem, olá queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal mais uma vez, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, mas você também que está chegando aqui pela primeira vez, que está começando essa experiência, que já foi e voltou, que está aí chegando de novo, e não importa. O importante é que a gente está aqui para partilhar a Palavra de Deus. Nesse domingo, diferente daqui do Chile, porque esse domingo também é mais um dos domingos em que a gente tem que fazer duas homilias, uma para o canal e outra para cá. Aqui no Chile a gente está vivendo o 28º domingo do tempo comum, normal, porque Nossa Aparecida é padroeira do Brasil e o povo aqui conhece, porque já escutou falar. O povo daqui vai muito ao Brasil, principalmente a Florianópolis, Rio de Janeiro e também a São Paulo Aparecida. São os 3 lugares que eles mais visitam. Florianópolis é o top 1, é o lugar que eles mais vão, porque daqui para Florianópolis é muito barato. Muito barato para eles, né? Mas é bem barato ir daqui para Florianópolis. Alguns vão ao Rio de Janeiro pela fama e por conta de tudo isso. Quando eles vão ao Rio de Janeiro, eles vão muito a Búzios. Então, todo mundo, a maior galera que conhece Búzios. E também vão a Aparecida, né? O povo que é mais católico, que aí é Aparecida para conhecer o maior santuário, né? Porque aqui os santuários são pequenininhos e lá é imenso e tal. Então, eles são muito encantados com o santuário de Aparecida. E para vocês aí no Brasil, por ser a padroeira do Brasil, mesmo sendo domingo, o dia de Nossa Senhora Aparecida e não o 28º domingo do tempo comum. Sim. Antes de falar de Nossa Senhora Aparecida, só fazer uma menção honrosa que hoje também é dia de São Carlos Acutis. A primeira celebração de São Carlos Acutis. Então também que Deus abençoe todos os nossos jovens e que os jovens tomem consciência também da importância de evangelizar na internet. Que a internet seja um meio de evangelização. Não só um meio de distração e de ocupação de mente, mas um meio de evangelização, de apostolado, de missão, para que a palavra de Deus seja propagada. E também, como ele dizia, também que a Eucaristia seja a autopista para o céu, né? A estrada que leva para o céu. Também que a gente aprenda a amar mais a Eucaristia no dia de hoje. Só para não deixar de saudar, que ele está bem aqui atrás. Então, só para não deixar de saudar também São Carlos Acutis no dia de hoje. Então vamos lá. Nossa Senhora Aparecida. A devoção Aparecida começou em 1717, né? Quando um grupo de pescadores estava pescando e não conseguiam pescar nada no Rio Paraíba. E mais uma tentativa de pescar alguma coisa, eles lançaram as redes e sentiram que veio alguma coisa na rede. E aí quando veio, eles viram que era o corpo de uma imagem de Nossa Senhora. E eles olharam e, poxa, será que a gente encontra a cabeça? Jogaram de novo a rede e alcançaram pegar a cabeça. E aí juntaram e perfeitamente elas se juntaram. E no momento em que elas se juntaram, eles resolveram lançar mais uma vez a rede e pescaram uma grande quantidade de peixe. Então esse foi o primeiro milagre pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Destaca um fato: Nossa Senhora Aparecida, ela é Nossa Senhora Conceição Aparecida, porque a sua imagem era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, só que como passou muito tempo no fundo do rio, ela estava escura, né? Então ela ficou escura porque estava há muito tempo no fundo do rio. Mas isso também marcava justamente a característica do povo brasileiro, que nós temos essa mistura de raças, né? Pelas colonizações, né, dos europeus, tanto holandeses e portugueses, mas também a questão dos negros, pela grande quantidade do tempo da escravidão, e pelos índios. Então nós somos uma nação miscigenada. Então pra gente, ela é a padroeira do Brasil também porque ela é a nossa neguinha, ela é a nossa mãe preta, entendeu? E claro que a Virgem Maria não era negra, mas para nós ela quis aparecer como nós somos, né? Como nós somos, uma nação que é misturada e que não importa a cor, que Deus ama. Então assim, isso às vezes levantar bandeira e tudo. Às vezes a gente até brinca, né? Que Nossa Senhora de Fátima é a branquinha e a Aparecida é a mãe pretinha, mas cor não importa, né? O que importa é o coração, porque Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Mas ela resolveu e quis aparecer para nós, para o povo brasileiro, com essa característica. A mãe preta, né? A mãe preta do céu que guarda e intercede por cada um de nós. Depois disso, então, essa imagem foi guardada não, né? Mas foi deixada para veneração, né? E a história foi se propagando e mais pessoas começaram a acorrer a ela. Conta a história, vou contar aqui 4 milagres. Já contei um, né? E outros 4 milagres. Um escravo que fugiu da sua fazenda, ele estava acorrentado
e ele se ajoelhou para rezar diante da imagem da Virgem. E quando ele começou a rezar, as correntes se abriram e ele ficou de verdade livre. Então a gente vê a intercessão da Virgem Maria pela libertação dos seus filhos. Então, se você precisa de uma libertação, peça a intercessão da Virgem. Peça a intercessão da Virgem. Ela não faz nada. A gente vai ver no Evangelho de hoje que ela não faz nada, mas ela sabe o caminho. Então, peça a intercessão dela, porque ela sabe o caminho, que é o seu filho, né? O caminho, verdade e vida. Também, uma criança, quando já estava assim, já tinha uma igrejinha e começou a haver peregrinações, o povo indo até lá, uma criança que tinha nascido cega, ela pediu muito aos seus pais para irem até o santuário, né? Porque queria conhecer o santuário. E então, no caminho, quando estava se aproximando do santuário, a menina dentro do carro disse: está chegando a igreja da Virgem. Porque ela voltou a enxergar. No caminho, ela nem chegou ao santuário, mas um milagre aconteceu que essa criança voltou a enxergar. Outro milagre também foi do afogamento, uma criança que estava se afogando no Rio Paraíba e os pais não conseguiam chegar perto para poder salvar. Então a mãe começou a pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e a criança milagrosamente começou a boiar na superfície do rio. E aí o pai conseguiu se aproximar e então resgatar a criança. E o outro era que um homem que não acreditava, um homem ateu, ele revoltado porque as pessoas estavam indo e enchendo o santuário, ele pegou o cavalo dele e ia entrar no santuário para afrontar as pessoas. E o cavalo ficou paralisado no primeiro degrau para entrar na igreja. O cavalo não entrou na igreja. Por mais que ele desse a ordem, o cavalo ficou paralisado. Ou seja, a Virgem também intercede para nos libertar das afrontas, né? Quando os inimigos de Deus ou os não crentes querem nos afrontar ou vir fazer coisas que não são de Deus. E aí, por conta disso, começou então uma devoção muito grande, e uma peregrinação e milagres e outros milagres menores e pessoais que as pessoas experimentaram. E por isso a igreja então confirmou essa devoção como uma devoção genuína e o Papa Pio XI, então em 1930, declara a Nossa Senhora Aparecida rainha e padroeira do Brasil. Então daqui a 5 anos a gente completa 100 anos de que ela é a padroeira do Brasil, porque foi em 1930 que o Papa Pio XI declarou e permitiu, né? Aprovou o pedido, na verdade ele aprovou o pedido para que ela se tornasse a padroeira do Brasil. Então ela é rainha e padroeira do Brasil. E aí a gente vai ver que por mais que Aparecida tenha muito comércio, né? É um lugar muito comercial também, porque as pessoas da cidade sobrevivem disso. A cidade cresceu e nasceu e cresceu ao redor do santuário, mas ainda assim é um lugar de muita piedade e oração. Não tem como você não chegar em Aparecida e não ter vontade de rezar. Não tem como você não chegar em Aparecida e não ter vontade de fazer um movimento em direção a Deus. Então isso mostra também, marca que é um lugar de santidade. É a presença da Virgem que tudo conduz para Deus, que tudo impulsiona para o seu Filho Jesus. Bem, as leituras de hoje, a primeira leitura do livro de Esther, né, vai falar que Esther, ela não tinha permissão, mas ela colocou suas vestes de rainha. Porque o que acontece? Vamos lá. Para que a rainha fosse à presença do rei, por mais que ela fosse rainha, ela precisava ser convidada. Ela não podia simplesmente, eu vou ver o rei. Não. Para ela ir à presença do rei, ela tinha que ser convidada. Até porque ela era uma da corte, né? Apesar de ser, depois desse fato, ela vai se tornar a principal. Mas ela era uma das. Então, nós vamos ver que ela não podia ir. E se ela fosse e o rei não gostasse, podia mandar matar ela. Então, por que eu estou falando isso? Porque Esther bota as vestes de rainha e vai ao encontro do rei. Ela coloca a sua vida em risco. Ela coloca a sua conta em risco. Ela entrega tudo pela salvação do seu povo. Assim como a Virgem. Ela não mediu esforços. Porque ela podia também ter colocado a sua conta em risco. Porque ficar grávida antes do casamento, ela podia ser apedrejada, poderia ser expulsa de casa e tudo. Mas ela não pensou em nada disso. Ela não mediu consequências. Ela somente confiou em Deus. Assim como Esther. Então, para ensinar a nós que nada mais vale do que a confiança no Senhor, nada mais vale do que o abandono no Senhor. Não medir esforços, se confiar no Senhor, se abandonar porque Ele tudo vai fazer. Quando a gente confia no Senhor, Ele realiza da maneira dEle, que não é da nossa, do jeito dEle, no tempo dEle, que não é o nosso. Isso é que pega um pouco a gente, né? É no tempo dEle. Ui, como isso é difícil, mas é o melhor caminho que nós temos que fazer e é isso que a Virgem Maria quer nos ensinar.
E aí, nós vamos ver que Esther, quando o rei vê Esther, ele se encanta com a beleza dela e estende o cetro e chama ela. Então, ou seja, ela que estava fadada a uma possível condenação, o rei a chamou, escutou o que ela tinha a dizer e realizou o que ela tinha a dizer. E realizou o que ela pediu. Então, ou seja, quando nós confiamos em Deus, quando nós nos lançamos na presença dele, sem pensar, assim, sem medir, Deus realiza. Deus honra o nosso sacrifício. Vou abrir parênteses aqui, já que hoje é domingo a gente pode falar um pouquinho mais. Quando eu cheguei aqui na missão, quando estava para sair a paróquia que eu ia estar, eu também, ao mesmo tempo que ia sair a paróquia, eu ia morar em outra cidade também para ajudar o Padre Cadum, que estava chegando. Então eu ia para outra cidade, porque ele também assumiu uma paróquia. Então eu ia morar numa cidade e tá aqui. E eu estava com um carro emprestado do seminário para poder me locomover. Só que eu estava preocupado com isso, porque o seminário também precisava usar o carro, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pesquisar, procurar um carro para comprar. E aí fui vendo, tinha encontrado alguns carros, mas não me agradava pela quilometragem alta, não me agradava porque pelo ano, a cor, teve um que não me agradou muito pela cor. E eu comecei a falar, Senhor, eu tenho que me ajudar, o que eu vou fazer? E aí, no meio de tudo isso, me aparece um padre que ele sofreu um acidente no ano passado e em janeiro o seguro deu um carro zero para ele, porque ele sofreu um sinistro com o carro dele. Só que não foi perda total, então ele conseguiu recuperar o carro e continuava dirigindo o carro dele porque ele gostava, mas o seguro deu um carro zero para ele. E a paróquia dele tinha 2 carros. E aí ele queria vender o carro dele. E aí, olha a providência de Deus. Aqui, não se espantem com as cifras, mas o carro que eu tinha encontrado, que eu gostei, custava 9 milhões de pesos. Só que era um carro de 2021. Ele me vendeu um carro de 2025 por 10 milhões de pesos, sendo que o obispado, a mitra, pagou uma parte e eu paguei o restante. Então assim, o carro valia 14 milhões e no final das contas eu paguei só 7. Eu paguei só 7 milhões no carro. Confiança em Deus. Joguei na mão dele e falei, eu preciso, não sei o que fazer, vou ter que ir de ônibus, não vou brigar, não vou reclamar, vou deixar. E Deus fez. Então assim, é confiar no Senhor mesmo, sabe? É confiar na providência de Deus, abandonar-se no Senhor e confiar. Isso é muito difícil. Eu não consigo fazer isso sempre não, tá? Tem vezes que eu me desespero, mas é bom também falar isso pra vocês porque eu tô lembrando das coisas que Deus faz e isso também me ajuda, a voltar para onde eu tenho que estar. A segunda leitura, a gente vai ver a mulher vestida de sol, que vai ter o dragão e tudo. Isso quer mostrar pra gente que a Virgem Maria quer nos ensinar também que na vida sempre vão ter lutas e perseguições. Nem ela foi poupada de lutas e perseguições, né? Porque o dragão veio, vomitou um rio que queria submergi-la e ela corre pro deserto. E aí, mas nós vamos ver que ela não fugiu. Ela fugiu pro deserto, sim, mas ela não fugiu daquela missão. Ela não fugiu do que ela tinha que fazer. Ela não fugiu do que ela tinha que passar. E aí, Deus vai intervir. E aí veio em socorro, vai dizer o texto, que a terra veio em socorro, a terra se abriu e engoliu toda aquela água. Então, ou seja, também quando nós não fugimos da missão, quando nós não fugimos da vontade de Deus, quando nós nos lançamos para fazer o que Deus nos pede, Ele vai fazer. Ele vai vir em nosso socorro para nos ajudar. Então, se você está passando por uma luta e uma dificuldade, não desista, não volte atrás, porque o Senhor vai vir em seu socorro. Mas é preciso ser provado ali na perseverança, na resiliência, na confiança, no não fugir, no continuar, na coragem. É preciso deixar a carcaça forte, porque Deus ele tem grandes obras para fazer em nós e por cada um de nós. Ups! E, por fim, o Evangelho vai falar sobre algumas características também da Virgem Maria que a gente pode aprender. A primeira delas é que é uma mulher que tem extremamente atenta. Por quê? Ela foi convidada para um casamento. Se eu sou convidado para um casamento, eu vou estar sentado na mesa, comendo e bebendo, conversando e dançando e curtindo. Ela estava no casamento, mas ela não estava por ela só. Ela estava por aqueles que estavam ali. E por isso ela estava atenta a tudo o que estava acontecendo. Eu imagino ela vendo assim os
serviçais agitados. E ela, o que está acontecendo? E ela foi lá para tentar ajudar. Ela não foi lá para fazer fofoca. Às vezes a gente vê um burburinho, a gente quer ir lá para... O que está acontecendo? Querer saber. Ela não foi lá para querer saber, para fazer fofoca, não. Ela foi lá porque ela queria e ela sabia que ela podia ajudar. Ela foi lá porque ela não era uma mulher que só vivia e estava nos lugares, mas ela queria aproveitar todas as oportunidades para ser missão. Ela queria aproveitar todas as oportunidades para deixar sementes. Queria aproveitar todas as oportunidades para que o seu filho fosse conhecido. Queria aproveitar todas as oportunidades para que o nome de Deus fosse glorificado. Então era uma mulher que não só estava nos lugares, mas ela se fazia presença e manifestava a Deus onde ela estava. Então ela era uma mulher muito atenta, esperando e buscando e aproveitando todas as oportunidades que apareciam. A segunda coisa é que ela tudo entrega a Jesus, porque ela vai chamar os criados e vai dizer, primeiro ela vai chamar Jesus e vai falar, Jesus, eles não têm mais vinho. Então, ou seja, quando ela encontra um problema, ela nos ensina que o problema tem que ser levado a Jesus. Se você está passando por um problema na sua vida, se você está vivendo uma luta e uma dificuldade, esse problema precisa ser levado a Jesus, porque você não vai resolver. Olha o que ela fez. Ela estava atenta, viu uma oportunidade, mas ela não podia resolver. Então ela vai, Jesus, eles não têm mais vinho. Porque ela busca sempre entregar tudo a Jesus. Assim também na nossa vida. Todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as angústias precisam ser levadas a Jesus. E por fim, nós vamos ver também que ela vai dizer para os serviçais, fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Porque ela quer ensinar que quem escuta e obedece à voz de Jesus recebe tudo aquilo que necessita. Eles não tinham vinho, mas eles fizeram tudo o que ele disse. E aí o vinho chegou. Porque ele disse, enchei as talhas, eles encheram. Tire e dá ao mestre-sala, eles tiraram e deram. E o melhor vinho apareceu. Então a Virgem Maria também ensina a nós os 3 passos. A primeira coisa, sempre aproveitar uma oportunidade. Buscar estar atento às oportunidades. Segunda coisa, tudo entregar a Jesus. E terceira coisa, escutar e obedecer o que ele diz. Porque se eu escuto e obedeço, se eu escuto e ponho em prática o que ele está dizendo, o melhor vinho vai acontecer na minha vida. O melhor vinho vai ser experimentado. Então aquilo que você não tem hoje, como eles não tinham vinho, pode se transformar no melhor vinho, na melhor paciência, na melhor esperança, na melhor fé, na melhor conversão, na melhor atitude, se você escutar e fizer tudo o que o Senhor te mandar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.